Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esta gravação da nossa igreja, mais um estudo dominical neste domingo pela manhã. Que bom que você está com a gente, espero que você tenha tido uma boa semana e peço a Deus que esta semana que hoje iniciamos seja uma semana abençoada na sua vida, na sua família. Somos gratos a Deus pelo fôlego de vida, é ou não é? Por isso, nos encontramos nesta manhã, gratos ao Senhor por mais esse domingo que Ele nos dá. E eu gostaria de convidar você a orar, iniciarmos o nosso estudo, esse nosso encontro hoje, orando ao Senhor. Vamos orar assim. Pai querido, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. E temos bênçãos a agradecer, o teu cuidado para conosco. Eu peço que a tua bênção continue sendo derramada sobre o teu filho, sobre a tua filha. Que esse domingo seja um domingo abençoado, de muita comunhão e experiências novas com o Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana proveitosa, de vida abundante para cada um de nós. Receba o nosso culto, a nossa adoração, ouve a nossa prece, porque eu a faço em nome de Jesus. Amém. Uma semana dura, trabalhosa, mas cheia de vitórias. Sem luta não há vitórias. E por isso nós devemos agradecer a Deus tantas bênçãos. E eu queria compartilhar com você a alegria de algumas irmãs que completaram aniversário durante esta semana. No dia 22, a Silvia, esposa do Antônio, completou aniversário. Parabéns a Silvia. Dia 27, a Márcia, esposa do nosso irmão Elias. Que a bênção de Deus esteja sobre a Márcia, sobre o Elias, a sua filha Aninha. E hoje, dia 28, a nossa irmã Zolinda. Então, parabéns. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da Silvia, da Márcia e da nossa irmã Zolinda. Vamos agradecer a Deus nesta oração, porque Deus tem nos ouvido e quantas pessoas têm melhorado na sua enfermidade. Nossa irmã Neuza, Deus tem acompanhado, Deus tem estado com ela, tem progredido na sua enfermidade. O nosso irmão Luiz Vaz está melhorando a cada dia, damos graças a Deus. E o nosso irmão Elias, acometido de Covid, é algo muito sério. E ele tem se restabelecido graças à sua oração, graças à nossa oração, graças à oração da igreja e à misericórdia de Deus. E por isso continuamos orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, nossa irmã Neuza, nosso irmão Elias, agradecendo a vida deles. Mas também precisamos continuar orando por aqueles que sofrem. Cada dia você vê no noticiário, nos grupos do WhatsApp, faleceu alguém, um irmão em Cristo, um amigo, famílias que precisam de consolo. E esse consolo maior só vem do Senhor através da sua oração, através da oração da igreja. Vamos orar pela nossa irmã Claudinelli. Oramos tanto pela irmã da Claudinelli, a Neuzinelli. Estava com Covid, entubada, acabou falecendo. Vamos orar pela família, que Deus derrame o consolo, a graça. Vamos orar pelos demais irmãos e amigos que você sabe estão enfermos, estão entubados, estão na UTI ou estão em casa. Orar pelas famílias que sofrem. É um tempo de oração. É um tempo de clamarmos ao Senhor. Por isso, eu convido você também a participar da nossa sala de oração, todos os dias, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Estamos reunidos ali 1 hora e pouco de oração, clamando. Nós precisamos clamar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu vou sarar a terra. Vamos continuar orando por missões mundiais, separando aquela oferta de amor, separando aquela oferta designada para que o Evangelho se espalhe por esse mundo. Queria que você orasse também pelo próximo domingo,
o primeiro domingo do mês de abril já. Vamos celebrar no culto da noite a ceia do Senhor e vamos celebrar a Páscoa no domingo às 7 horas da manhã. Não sabemos ainda se o culto vai ser presencial ou não, mas ele será gravado às 7 horas da manhã. Você pode participar e depois do culto ter um café com a sua família, reunindo a família, agradecendo a Deus, porque Cristo vive e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos orar agora. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. E em tempos de alegria podemos chegar à tua presença e dizer: Deus, obrigado. Em tempos de lutas e tristezas, podemos chegar à tua presença e dizer: Deus, venha e nos console. Deus, venha e nos dê força. E o Senhor vem e nos encontra com a sua graça. E nós somos gratos por isso, ó Pai. Receba a nossa adoração. Coloco as tuas servas que completaram mais um ano de vida, a irmã Silvia, a Márcia, a irmã Zolinda. Coloco os irmãos, ó Deus, que estão ainda enfermos, restabelecendo da sua enfermidade. Somos gratos ao Senhor. Colocamos aqueles que estão nos hospitais, muitas vezes na UTI, entubados, as famílias sofrendo, colocando aquelas famílias que perderam o seu ente querido e agora sofrem pela separação. Ó Deus, só o Senhor mesmo. E eu sou grato porque o Senhor vem e nos encontra sempre, derramando do bálsamo que vem suavizar a dor da nossa alma e derramando poder para enfrentarmos um novo dia, uma nova semana. Ó Deus, olha para o teu filho, para a tua filha que está participando deste momento de estudo da tua palavra. Oramos por missões mundiais, missionários espalhados pelo mundo, separados da sua família, enfrentando essa pandemia. Ó Deus, tenha misericórdia deles. Ó Deus, prepara-nos para o domingo que vem, quando vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus e esta nova vida. Ó Deus, prepara o nosso coração, dá-nos ânimo e alegria para festejarmos e celebrarmos no domingo a ressurreição de Jesus. E porque Ele vive, ó Pai, nós podemos crer no amanhã. É verdade. Por tudo isso somos gratos e clamamos assim no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Temos estudado o livro de Tiago, a carta de Tiago, uma carta eminentemente ética, uma carta eminentemente que fala de vida no dia a dia. Eu espero que você tenha aproveitado os temas que Tiago trata na sua carta. Ele trata da necessidade da sabedoria, nós tratamos a origem do pecado, a relação entre ouvir e falar. E neste domingo eu quero ver com você aquilo que a Bíblia tem para nós. Não basta ouvir a palavra de Deus. Você tem que praticar. E por isso eu peço que você esteja em atitude de oração, ouvindo a voz do Senhor, para que Ele fale ao seu coração. Quando esse tema tão importante, qual a importância de praticarmos, aliás, a necessidade de não só ouvirmos a palavra do Senhor como estamos ouvindo, mas colocá-la em prática. Antes de ler o texto, eu queria fazer um comentário com você. A revista Ultimato, ela trata de um assunto a respeito de evangélicos. E esse termo, a palavra evangélico, ela está desgastada, ela está em crise, é uma expressão problemática hoje, e apareceu algo impressionante
no censo do IBGE. Nos últimos censos tem aparecido evangélicos não praticantes. Evangélicos não praticantes. Algo muito triste você constatar isso numa pesquisa nacional aqui no nosso Brasil. E, aliás, falar em evangélico não praticante é algo que não faz sentido. É ou não é? Se é evangélico, vive o evangelho e pratica o evangélico. Falar que é evangélico não praticante é como você falar em água seca, em bola quadrada, uma reta torta. É uma contradição se falar em evangélico não praticante. Mas parece que existem pessoas que se autodenominam evangélicas e não praticam o evangelho. E nesse primeiro momento eu queria dizer para você que ser evangélico, seja crente, protestante ou católico, em suma, cristão, e não praticar o evangelho, não exercitar a sua fé na redenção, no perdão dos pecados, na graça sem fim do nosso Deus, na necessidade e beleza da santidade, na luta contra o mal, contra nós mesmos e contra o mundo, não é apenas falhar em frequentar os cultos religiosamente, é não encontrar Jesus na sua vida. Dizer que você é um evangélico não praticante, na verdade, é afirmar: Jesus ainda não vive em mim. É um desafio. Sim, praticar o evangelho tem muito a ver com uma membresia de igreja, alguém filiado a uma igreja ativa, comprometido com a sua igreja, uma igreja efetiva, uma igreja engajada, sacrificial, uma igreja local, uma igreja de seguidores de Cristo. É estar firme nela, onde adoramos a Deus, onde aprendemos a servir a Deus, onde aprendemos a servir uns aos outros e à sociedade. Espiritualidade, carreira solo, alguém já disse, é piração pós-moderna. Cristianismo que virou suco, como diz o grande teólogo Barman, fé liquefeita. Nós precisamos ter um compromisso com a igreja, porque a igreja é de Cristo. E quem fica 3, 5 meses sem participar da ceia do Senhor, e muitas vezes ainda diz, a ceia não salva, barateando a graça, eu quero dizer por irmão e para irmã nesta manhã, com muito temor e com muito tremor, aquele que por meses não participa da ceia do Senhor, comunhão com os irmãos e a comunhão com a igreja, precisa reavaliar a sua vida cristã. Eu sou um cristão mesmo? Viver o Evangelho é crer. Viver o Evangelho é agir. Crer que a graça é tudo, que ela é melhor do que a própria vida. É crer que o perdão é real, que a partilha é um mandamento que tem que ser para ontem, que a igreja não é só para o domingo, é em cada dia, mesmo separados, mas juntos em oração. Evangelho é essa notícia, boas novas, mas é prática. Crente que ora, crente que lê a Bíblia, crente que contribui, crente que dá de si generosamente. Isto é Evangelho. E crente que não pratica a palavra, será que é evangélico mesmo? Mas vamos ao texto bíblico, depois dessa reflexão tão pesada a respeito de evangélico não praticante. Tiago, no capítulo 1, verso 22 até o verso 25,
Na versão revista e atualizada, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e logo se retira, e para logo ele se esquece de como era na sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus abençoe esse texto ao nosso coração e que ele nos impulsione a agir. Tiago lhe coloca aqui dois tipos de cristãos. Algo sério. Mas mais do que isso, dois tipos de ouvintes. Não disse se é cristão ou não. Eu creio que o praticante é cristão. O não praticante, só Deus sabe. Mas vamos ao texto. O primeiro tipo de ouvinte é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca em prática. Ele usa uma figura aqui do espelho, que você vai, olha no espelho, como se faz todo dia, daqui a pouco vai embora, esqueceu se o cabelo estava penteado ou não, se tinha uma sujeira no rosto, se a barba estava mal feita, é ou não é? Aquele descuidado, desleixado, não tem zelo, não tem dedicação, não tem esforço. Esse é o ouvinte negligente, que não coloca em prática a palavra do Senhor. Ele a ouve, muitas vezes gosta da palavra, muitas vezes até fala sobre a palavra, mas não pratica. E eu queria dizer primeiro para você que a palavra de Deus, ela não foi feita para encher a nossa mente, para encher o nosso coração, enchermos-nos de sabedoria, não. A palavra de Deus, ela existe para ser obedecida. É a revelação de Deus e para ser praticada. São duas características que Tiago fala desse ouvinte que não pratica, o negligente. Ele diz que ele se engana a si mesmo, enganando-se. Quantas pessoas vivem se enganando, é ou não é? De vez em quando vai na igreja, de vez em quando faz uma oração, de vez em quando lê a Bíblia, sem viver a essência do Evangelho na sua prática constante, na sua firmeza, na sua maturidade. E aqui o termo, quando o Tiago fala enganando-se, tem o sentido de contar mal. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Mas quando você se engana, e o termo leva para isso, você vai dizer que 2 mais 2 são 3, ou 2 mais 2 são 5. E aquele que se engana na conta é algo muito perigoso. Muitos cristãos, eles se contentam apenas em ouvir a palavra, cometem um grande erro de cálculo, se engana a si mesmo. Errar o cálculo é algo muito sério. Jesus, ele fala sobre isso. E eu vou, daqui a pouco, trazer para você um ensino de Jesus. Ele acha que por simplesmente ir na igreja, simplesmente por ouvir a palavra, já é o suficiente. Ele ouve bons sermões, muitas vezes até lê a Bíblia, e acha que isto é algo que Deus vai abençoar. Só isso é necessário para que ele tenha uma vida abençoada e tenha direito à eternidade com Deus. Ele pensa que
ter um relacionamento, não praticar a Bíblia, ele pensa que somente muitas vezes ir à igreja, participar de um grupo de oração, muitas vezes só isso, e não no dia a dia, na prática constante, não faz isso. Então Tiago ele diz primeiro que ele se engana a si mesmo. Irmão, tome cuidado, minha irmã. Nós precisamos tomar cuidado de não nos enganarmos, não errarmos as contas da nossa vida espiritual, enganando-se a si mesmo. Mas ele fala de uma outra ilustração que ele traz aqui, é o espelho. Alguém que olha no espelho, olha e simplesmente vai embora. Quando você vai olhar o espelho, por exemplo, de manhã, você vai ver como está o seu rosto, como está o seu cabelo, é ou não é? Quando você faz a sua barba, vai olhar no espelho e ver se está bem barbeado, vai fazer a sua maquiagem, né? Se vê se está tudo certo. Mas quando olha no espelho e vai embora, é aquele que escuta a palavra e não faz nada. A Bíblia, ela revela quem Ele é. A Bíblia revela quem Deus é. Quando você lê a Bíblia, você entende a revelação de Deus para você. Mas quando você lê a Bíblia revela quem você é e o que você precisa fazer. A Bíblia revela que você é pecador, a Bíblia revela que todos pecaram, a Bíblia revela que você precisa de um Salvador, a Bíblia revela que Jesus é o único Salvador. O espelho, quando você vai olhar, ele vai revelar para você o seu cabelo você está despenteado. E daí? Você corre para arrumar o seu cabelo para sair bem. Quando a Bíblia revela para você aquilo que você é, aquilo que você precisa se tornar a ser, a cada dia mais santo diante de Deus, você precisa então praticar essa verdade. Por isso Tiago ele faz essa comparação com o espelho. Aquele que é negligente, ele olha no espelho, não faz nada e volta, esqueceu daquilo que viu. E o ouvinte negligente da palavra de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, a Bíblia mostra para ele aquilo que ele precisa fazer e ele não faz. Na Bíblia, Deus revela quem Ele é e quem nós somos e o que Ele quer de nós. E ao ouvirmos esta revelação de Deus e simplesmente ignorarmos tudo aquilo que Ele nos revela, Tiago diz que nós nos tornamos semelhantes ao homem que olha no espelho e daqui a pouco já esqueceu daquilo que ele viu no espelho. Há um ditado um termo muito comum entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É verdade. Quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, somos servos negligentes, ouvintes negligentes. Entra por um ouvido e sai por outro. A menos que você coloque em prática rapidamente aquilo que você ouviu da palavra de Deus, você vai se esquecer. Por isso é preciso ouvir e logo praticar. Sendo assim, aquele que apenas ouve a palavra e não a coloca no seu dia a dia, ele está se enganando a si mesmo, diz Tiago, e fazendo como aquele homem que olha no espelho, viu a sua imagem e logo esqueceu e vai embora da mesma maneira que chegou. Mas eu queria pensar também nesse termo enganando-vos, que é contar mal. Jesus no Sermão do Monte ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente. Mas também ele fala aqui, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é o ouvinte negligente. Jesus coloca aqui dizendo, é como um insensato. Olha só, quem ouve as minhas palavras, diz Jesus,
e não as pratica é como um louco, insensato. E ele faz uma comparação muito séria aqui, como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aquele que ouve as palavras de Jesus, da Bíblia, e não as pratica, é como servo negligente, insensato, Jesus diz. Construiu a sua casa sobre a areia. Lembra do enganando-vos, que é contar mal? Fez mal os cálculos, calculou mal a base da sua casa, calculou mal a estrutura da casa e onde ele colocou a casa. Ele colocou a casa na areia mole, em vez de colocar na rocha. Isso é muito comum no dia a dia. O engenheiro precisa calcular bem a base da casa para que a casa seja sustentada por essa base. E Jesus faz essa comparação também com ele que é a rocha viva. Nós somos insensatos quando não construímos a nossa casa espiritual, a nossa própria vida na rocha que é Cristo. Aí a nossa vida vai como a casa cair. E diz o texto bíblico, e foi grande a sua queda. Por isso, meu irmão, minha irmã, pratique a palavra de Deus, não seja insensato, calcule bem, não se engane. E Jesus diz, a casa caiu. Ele foi um ouvinte negligente, ele foi um servo imprudente e insensato, ele errou nos cálculos. Aquele que apenas ouve a palavra e não as pratica. Muitas vezes conhece de cor a Bíblia. Quando vêm as provações, quando vêm as lutas, quando o mar da vida está revolto, quando as ondas do mar da vida estão muito altas, o que acontece? Ele se sucumbe, ele se afoga, ele morre na sua vida espiritual. Não firmou a sua vida em Cristo Jesus. Quando vêm os problemas, as dificuldades, as chances dele ser derrotado são maiores, porque ele não pratica cada dia a sua vida cristã. E essa negligência, esse se enganar a si mesmo, contar mal, fazer cálculo errado, a casa vai cair e a sua vida vai à ruína. É uma lição para mim e para você. Praticar a palavra de Deus. E quando Jesus diz, o servo imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer um de nós sabemos o que é construir uma casa sobre a areia, o que é construir uma casa sobre a rocha. Mas nós podemos aplicar isso para a nossa vida espiritual. Irmãos, a cada dia nós estamos construindo a nossa vida. A cada dia a sua vida está em construção. Todos os dias acrescentamos tijolos à nossa vida, à nossa edificação, à construção da nossa casa. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada a cada dia, em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, em cada realização. A cada dia vamos acrescentando tijolos na construção da nossa casa. Mas se ela está construída sobre a areia, vai chegar o problema, o dia mau, e a casa vai cair. Nem todas as pessoas são iguais, graças a Deus. Algumas são prudentes, constroem a sua casa sobre a rocha, outras são imprudentes, constroem a sua casa sobre a areia. Por isso, esse texto nos ajuda a entender, seja praticante da palavra. E Tiago lhe coloca ali no verso 25, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Tiago chama de operoso praticante. Operoso, está operando a sua fé, a sua vida, praticando a cada dia. E mais duas características ele coloca aqui. A pessoa que atenta para a palavra, ela é fiel a essa palavra. Ele quer ouvir a palavra, mas ele quer entender a palavra e com fidelidade obedecer a palavra. O grande pregador Spurgeon, ele diz assim: aqueles que estão com o olhar fixo na palavra de Deus, porque perceberam que há algo que precisa aplicar em sua vida. Ele olha, ouve e quer praticar. Eu preciso fazer isso na minha vida, eu quero aplicá-la. Spurgeon diz: escutam os sermões e estão sedentos, cheios de vontade de serem transformados e de serem pessoas melhores. O ouvinte operoso, praticante, aquele que quer ouvir a palavra, está sedento. O que Deus está falando para mim nesse dia, para que eu possa mudar e melhorar a cada dia? Esse é o ouvinte operoso, praticante. Ele se enxerga a si mesmo e não se conforma com a situação que ele está. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais santo diante de Deus. Eu preciso ser mais bondoso, mais operoso, estendendo a minha mão. Eu preciso melhorar com os meus dízimos e ofertas. Eu preciso melhorar com a minha vida de oração, de leitura da Bíblia. Ele ouve, é impactado pela palavra e ele quer melhorar. Não apenas estuda a palavra, mas busca nela soluções para os seus conflitos, para a sua personalidade muitas vezes distorcida, para o seu desânimo, e descobre na palavra maravilhas, porque ela se revela a cada dia, que na palavra de Deus há um plano maravilhoso para a sua vida. Esse é o ouvinte operoso, praticante. E Tiago termina: eles são benditos e felizes, bem-aventurados no que realizar. Você quer ser feliz naquilo que faz? E Jesus compara aquele que é sensato. Ele constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele ouviu as minhas palavras. Quem ouve as palavras de Jesus, as palavras da Bíblia, constrói a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E vem as dificuldades, os problemas, as lutas, e ele continua firme e a casa não cai. A sua família permanece unida, firme, mediante esses tempos maus que passamos, doenças, pandemias. Mas continuamos firmes, porque praticamos a cada dia a palavra. Meu irmão, minha irmã, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, que obedece e a põe em prática, será bem-sucedido na vida. É verdade. Na vida, no aqui e agora, e muito mais na vida espiritual, porque estará para sempre com o Senhor. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Tiago, ele é muito claro, ele diz assim: ele será bem-aventurado naquilo que fizer. Bem-aventurado, feliz. Você quer que as coisas deem certo na sua vida? Pratique a palavra de Deus, diz a própria palavra. Você quer que a sua casa, a sua família, a sua casa física e a sua casa espiritual não desmoronem em meio às lutas e problemas? Pratique a palavra de Deus. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o servo prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembra do enganam-se? Calculou mal. Aquele que ouve e não pratica se engana. Calcula mal e a casa cai. Mas aquele que pratica, ele não se engana.
Ele faz o cálculo correto da estrutura da casa. Ele faz o cálculo correto da base onde vai ser construída a sua casa. E o vento vem. E as chuvas vêm. E a casa não cai. Você tem procurado conhecer com precisão a palavra de Deus, de modo a praticá-la com fidelidade? Conhece e pratica com fidelidade? Você tem dedicado uma prática constante da palavra do Senhor continuamente? Tem experimentado as transformações que a palavra de Deus faz na sua vida? Olhando ontem e olhando hoje, você diz: hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje, porque a palavra de Deus está trabalhando na minha vida e eu tenho ouvido e tenho praticado aquilo que ela manda. Mesmo quando ela contraria a minha vontade, mas eu a cumpro, porque a vontade de Deus é perfeita e a minha não. O estudo de hoje, ele nos revela 2 tipos de ouvintes. Ouvinte negligente, aquele desleixado, descuidado com a palavra do Senhor, aquele que se engana a si mesmo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, não se engane a si mesmo. A casa vai cair. Mas Tiago fala do operoso praticante, aquele que tem cuidado e quer conhecer, quer estudar a Bíblia, para conhecer mais e praticá-la de maneira melhor, com fidelidade, com constância. E quando confrontado pela palavra, jamais desiste, jamais desanima, persevera. E a Bíblia diz: será feliz em tudo aquilo que fizer. Eu quero terminar. Que Deus nos livre do pecado dessa atitude mental passiva diante da palavra de Deus, de não cumprirmos a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a obedecer a palavra de Deus. Obedeça aquilo que você ouve de Deus através da sua palavra. E o resultado, a Bíblia diz: a sua casa não cai. O resultado, a Bíblia diz: será feliz em tudo aquilo que fizer. É um desafio para nós. Peça a graça de Deus. Se você tem sido negligente com a palavra, no estudo da palavra, se você tem sido negligente na prática da palavra, é tempo de se voltar ao Senhor e pedir perdão e consertar a sua vida, para que o final seja um final feliz, casa firme na rocha, uma vida próspera, bem-aventurado naquilo que fizer, feliz em tudo o que fizer. É bíblico, não é blá 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 de pregadores da prosperidade, não, é bíblico. Aquele que ouve as minhas palavras é o servo que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica a palavra, diz Tiago, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a minha vida, a nossa vida. E possamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Vamos orar. Pai, perdoa-nos quando simplesmente ouvimos a Tua palavra, somos impactados por ela e não a cumprimos. Perdoa. Perdoa o Teu filho, a Tua filha. Mas agora ajuda-nos, ó Deus, a sermos cumpridores da Tua palavra, a praticarmos a Tua palavra, para glorificarmos o Teu nome com isso, para sermos bem-sucedidos na vida e para sermos exemplos para as outras pessoas que não conhecem a Jesus
que não conhecem a Tua palavra e que não a praticam. Ajuda-nos nisto, ó Pai. Ajuda-nos a sermos cumpridores, a sermos praticantes da Tua palavra maravilhosa. Abençoa o Teu filho e a Tua filha nesse domingo, nesta nova semana. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo, uma boa semana com a graça e a paz do nosso Deus.